Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por esta oportunidade, por poder participar desse culto festivo, nessa noite de muita alegria, de muito louvor e adoração ao nosso Deus. Isto é bom. Deus habita no meio dos louvores. E eu quero adorar a Deus por esta noite, por poder estar aqui, ouvindo belos louvores, e agradecer ao nosso pastor pela gentileza de me conceder a oportunidade nesta noite, que ao mesmo tempo que é uma honra, é uma grande responsabilidade. E eu quero pedir permissão ao pastor, depois ele pode puxar minha orelha se ele quiser, e eu queria pregar um pouco diferente hoje. Não vou fugir à liturgia do culto, não. Mas eu estava ali pensando e irmão Jaro disse assim: você que vai pregar hoje. Falei: olha, eu acho que não. E aí eu comecei a folhear algumas coisas e me lembrar de algumas coisas que o Senhor me falou. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Rapidamente, não vou tomar tempo. Fique tranquilo que você chega em casa antes de meia-noite. Diga amém. Olhe. E eu queria pedir uma gentileza. Tem um microfone sem fio? Tem? Por favor. Não é para mim, não. Eu queria botar o irmão Gideão nesse aperto comigo aqui. Dá o microfone para o irmão Gideão, mas pode ficar aí mesmo. Dá o microfone ali para o irmão Gideão, por favor. Eu estava ali pensando assim: se Deus me perguntasse assim, meu filho, você quer ter uma voz de quem? Eu falei: eu queria ter uma voz que nem a de Gideão. Eu não sei cantar, irmãos, eu arranho. As igrejas que eu dirijo, os irmãos sabem que eu sempre vou botando o pessoal para cantar no meu lugar, mas eu amo louvar ao Senhor. E eu fico brincando que quando o anjo foi lá em casa para entregar o dom, eu tinha saído para comprar pão, e a minha irmã que estava em casa, aí ela recebeu o dom no meu lugar. Mas eu estava pensando e lendo um texto, livro, a epístola de Paulo, ou a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, precisamos embasar a nossa exposição no texto da palavra de Deus. Embora a própria harpa em si, que nós estamos comemorando seus 100 anos, é um livro com os seus hinos, com uma profunda teologia, com uma profunda base nas Escrituras, e a harpa não apenas cumpriu no passado, mas cumpre o seu papel hoje, e em um tempo mais antigo que havia um grande número de pessoas analfabetas, e a harpa cristã, com seus hinos cantados, foi fixando a base teológica da igreja nos ouvidos das pessoas, e eles aprenderam a cantar e entender teologicamente que foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados. Você começa a aprender desde novo convertido a teologia da cruz. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada, e aqueles iletrados na época aprenderam a cantar que a cruz, ela é a mensagem do pregador. Elas aprenderam a cantar sobre a rude cruz, e isso foi interiorizando na sua alma e na base daquele que é um assembleano de verdade. Ele louva a Deus com conhecimento bíblico e pelas expressões da harpa cristã. Isso é uma orientação bíblica, né, em Efésios capítulo 5, versículo 19, para nós não tomarmos muito tempo, apenas um versículo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse texto me fala claramente, Paulo está orientando como os irmãos deveriam andar, como eles deveriam viver, e também é uma orientação litúrgica, é uma orientação de haver leitura bíblica, de haver manifestações do Espírito, com cânticos espirituais e salmos e hinos
os salmos que eram o inário do povo judeu, então, daquele tempo, até um inário muito famoso, tem o nome de Salmos e Hinos, e é uma pena que outras igrejas ditas históricas, muitas ou a maioria, tenham abandonado o uso do seu inário, que é tão fundamental para o fortalecimento da fé e do enlevo espiritual da igreja do Senhor. E eu estava pensando, irmão Gideão, fique com a harpa na mão aí, porque eu vou falar e o senhor canta. Por isso que eu disse que eu vou mudar um pouquinho, é um hino em comemoração à harpa, né, pastor? Então hoje eu posso, me ajuda. E eu estava pensando desde a minha infância na igreja, e eu ficava pensando quando o pastor, meu tio, eu cresci na igreja, e ele perguntava assim para a igreja escolhe um hino, e eu pensava, e eu era o primeiro, gritava no meio da igreja, levantava a mão e dizia o hino 3, e eu dizia o hino 3, aí ele dizia, olha, quem pede, canta junto, e aí era um problema, porque eu nunca sabia cantar, e ele disse, quem pede, canta junto, mas aí eu comecei a entender o papel que esses hinos cumprem na nossa vida. Eu comecei a entender, já desde criança, como que nós somos aperfeiçoados por Deus dentro de uma liturgia de culto que muitos ignoram, ou que muitos abandonam, ou esperam para chegar depois de cantar os hinos da harpa, né? Eu digo para os irmãos aonde eu dirijo o culto que não precisa chegar depois do hinos da harpa, porque não sou eu que canto. Eu sempre boto um irmão que sabe cantar para cantar no meu lugar, e aí você não vai ter os seus ouvidos judiados com os hinos. Então chegue cedo e louve a Deus com os hinos congregacionais. Então eu aprendi e eu entendi, por exemplo, que este hino que eu pedia tanto, ele acompanhou a minha vida. Canta a primeira estrofe, irmão Gideão. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. Olha, isso é teologia pura. No Senhor só confiando, neste mundo viverei. Eu só posso viver nesse mundo confiando em Deus. Entoando aleluias ao E aí você é chamado para adoração. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Segura aí, irmão, Gideão. E eu me lembrava claramente, meus filhos, por exemplo, eles estudam no colégio da igreja aqui no Cristo, e a gente eu venho trazê-los de manhã para o colégio, pastor. Aí eles vêm me perguntando quais são os bairros que a gente vai passando, é quase uma viagem, né? Aí quais são os bairros que a gente vai passando, e quando ele passa o viaduto ali, ele fala, papai, nós estamos aonde? Eu falo, nós estamos no Cristo. Aí ele diz assim, mas nós já estamos em Cristo. Aí eles começam a cantar dentro do carro o hino 8, que ele diz, Cristo Jesus, o fiel amigo. Ele só E nas está comigo, Ele só, Ele E nas lutas? só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Ele só. E aí meu coração jubila de alegria, são duas crianças, uma de 7 anos e uma de 13 anos, mas que dizem, nós já estamos em Cristo, papai. Aí começam a cantar o hino. Vivam entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais. Fiquem tranquilos que eu não vou até os 634, não. Fiquem em paz. Mas eu aprendi, e eu estava ali conversando com o irmão Jairo, para mim é um hino preferido da harpa cristã. E eu digo lá em casa, se eu
quando eu vier a falecer, se eu falecer antes do arrebatamento da igreja, cante esse hino no meu velório. Eu não vou ouvir, mas cante, porque esse hino acompanhou a minha vida e me acompanha. Ele é a minha oração, o hino de número 141. Esse hino, ele é um hino para aqueles que têm certeza que não conseguem guiar a sua própria vida. É um hino para aqueles que têm certeza que não é dono dos seus caminhos, que não é dono dos seus passos, e que nós não temos condição nenhuma de tomar as decisões certas pelo nosso próprio entendimento. Mas só o Senhor é aquele que nos guia, que nos fortalece e que nos abençoa. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, faça esta oração nesta noite. Meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Você pode dar glória a Jesus? Eu poderia citar ainda o hino 186, poderia citar ainda o hino 291, Rude Cruz, mas faltaria-me tempo nesta noite. Mas eu quero encerrar com um último hino. E esse hino, eu vou lhe contar a história como eu ouvi no centenário da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu ouvi de um idoso cujos pais aceitaram a Jesus em Belém do Pará na época dos pioneiros Gunnar Wingre e de sua esposa Frida Wingre. Eu ouvi, na época eu perguntei para o diretor do Museu de Belém do Pará naquela época, é verdade essa história? E aí ele falou assim, é muito possível que seja, porque existem muitas histórias dos pioneiros que não viraram livros, que não foram registradas, mas aqueles mais antigos sabem. E ela me contou, aquele irmão me contou a história de um hino. E essa história e este hino me acompanham, especialmente nos momentos de lutas, de dores, de desânimo, porque quem disser que não tem desânimo é mentiroso, porque somos seres humanos. Naquilo que Paulo diz, que ele chama de leves e momentâneas tribulações. Ele foi apedrejado, açoitado, náufrago, deixado como morto, e ele diz que são leves e momentâneas tribulações que produzem em nós um excelente peso de glória. E conta-se uma história, e aquela pessoa me contou aquela história, que Gunnar Wingre estava muito aborrecido no início da igreja, em Belém do Pará, muito sofrimento, muita dificuldade financeira, muita perseguição de outras igrejas, inclusive, e da própria igreja oficial, e botavam nos jornais da cidade que são curandeiros, que trabalhavam com artes mágicas, e difamavam eles pela cidade aonde eles iam. E um dia Gunnar chegou em casa aborrecido, triste, e ele disse para Frida, vamos embora, arrume a mala e vamos embora. A gente está aqui nesse lugar tão distante, tão diferente, no meio dessa selva, e eles só falam mal da gente. Eu não aguento mais, vamos embora. Arrume a mala, que eu vou embora. E nós vamos embora. E ela, casinha muito simples, um tamboretinho, uma mesinha pequena, e ela foi naquele quarto, e ele achou que ela tinha ido arrumar a mala, mas Frida, ela era uma mulher de Deus, uma das autoras de hinos da harpa cristã, poetisa, musicista, teóloga, enfermeira. Frida era uma mulher de Deus. Frida, ela não arruma as malas,
ela dobra o joelho e vai orar. E ela passa um tempo orando, e Gunnar lá naquele tamborete sentado na cozinha, e ela volta, e ele pergunta, ela já arrumou as malas? Aí ela diz para ele assim: posso lhe fazer um chá? Aí ele: faça. Quando ela fazia, ela disse assim: o Espírito do Senhor cantou um hino nos meus ouvidos. Posso lhe cantar esse hino? E assim surge o hino 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo imagina a cena, após Gunnar vai sentado escurecer. e Frida cantando para ele. Você botou a mão no arado. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Segura um pouquinho. E aí ele começa a chorar, e as lágrimas começam a se misturar com chá. E ele diz: acabou? Ela falou assim: não, ainda tem mais. Não desanimes por ser tua cruz. Você chegou nessa noite aqui cansado. Jesus disse para você: não desanime. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Estão Jesus falando de você. perdoando, Vai perdoando, alegremente andando para o lindo. Continue. Terceira estrofe. Gunnar, ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. continue. Escute a profundidade. Quando enfim tu largares a Jesus. cruz, Jesus te coroará. É Ele. Com santo gozo, em glória e luz, te consola. Mesmo que seja no céu, esquecerás teus lidares, tudo vai passar. Tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Ragamayo, chorogobianda, yorogomo. Aleluia! Aí aquele velhinho me concluiu a história, dizendo para mim assim, que aí Gunnar perguntou para ela, lágrimas misturadas com chá, chorando, olhou para ela e disse assim, ó: desfaça as malas. Aí ela disse para ele assim: eu nem comecei a fazer. O Senhor é quem te consola.